Bom dia, Pai do Senhor. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12, de março de 2024. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar entrando para a palavra, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora eu também apresento a vida do ouvinte que está do outro lado, que o Senhor possa estar alcançando, dando providência, com socorro, com cura, com libertação, abrindo as portas, Pai. Se é uma mãe solo, Pai, ajuda ela, Pai, a cuidar, a criar os seus filhos, envia providência, socorro, trabalho em prol dela, Pai. Ajuda, Senhor, essas crianças, Pai. Se ela estiver desempregada, se alguém estiver desempregado nessa hora, que o Senhor possa abrir a porta. Se alguém estiver enfermo, que o Senhor possa curar. Deus, entrando com providência na saúde física, emocional e espiritual, porque tudo pertence a Ti. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, também eu te peço que o Senhor possa estar visitando as nossas escolas públicas, particulares, os seis, os e-mails, guardando as nossas crianças, livrando dos atentados, livrando o Pai das brigas, livrando dos assassinatos, Pai, em massa dentro da escola. Livra, meu Deus, é o que eu te peço neste dia. Não permita, Pai, que o inimigo venha armar armadilha para destruir as nossas crianças indefesas dentro de creche, dentro dos e-mails, das escolas públicas particulares. Livra, meu Deus, as nossas crianças dos atentados, Pai. Livra, meu Deus, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Guarda nossas crianças nas peruas, nas vans, nos ônibus, nos carros, onde estiverem. Guarda. Amém. Senhor, a palavra de hoje está em 2 Reis 19, que diz assim: a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. E pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. E enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebinade e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, que para eles significava humilhação naquela época, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhes disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está pronta a dar à luz filhos, mas não tem força para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar decisão de retornar ao seu próprio país quando eles ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando com Líbina. Ora, Senaqueribe foi informada de que Tiraca, rei de Etíope, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Olha que ousadia. O engane. Quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, Harã, Rezef, do povo de Éden, que estão em Telecer, onde estão o rei Ramate, o rei Arpade, o rei da cidade de Serafim, e Rena e de Iva,
Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. E que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar ao teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que momentos João 3,30 possam ser o refrigério na alma daqueles que o ouçam. Quem nos fala é a missionária Nadia Urbano. Mateus, por favor. A gente está falando aqui sobre Ezequias, né? Então a gente vê que no capítulo anterior, no capítulo 18, né? O rei Ezequias, ele sofre uma ameaça de Senaqueribe, né? Que é o rei dos assírios. E aí ele insulta Deus de uma forma assim terrível, né? Mas o que acontece? Ezequias, ele tinha tirado os altares, tinha restaurado o culto, tinha começado muito bem, né? Tinha tirado a idolatria do meio do povo, né? De Israel. E ali o rei Senaqueribe, quando ele ouve essas coisas, né? Ele simplesmente vai afrontar Ezequias, né? Porque ele via que o que Ezequias estava fazendo era reto aos olhos do Senhor. E, infelizmente, né? O inimigo sempre se levanta. Quando a gente vê aqui no 18, versículo 9, diz assim: no 4º ano do reinado de Ezequias, no 7º ano do reinado de Oséias, filho de Eliá, rei de Israel, Salmanaser, o rei da Síria, marchou contra Samaria e o cercou. A fim de 3 anos, os assírios tomaram, assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. E o rei diz assim, no 11, o rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gozá, do rio Rabor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram o Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança. Mas tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem ali lhe obedeceram. Só que agora a gente estava numa história diferente, né? Aonde o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata. Isso tá no 11, na parte B, né? 14, parte B. E diz assim: o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Até o ouro dos batentes da porta ele teve que tirar para dar para o rei da Síria. Então, o que acontece? E aí, Senaqueribe ainda ameaça ele, depois de tudo que ele fez, né? Ter tirado até os ouros do batente da porta do templo. Templo de quem? De Deus, né? E ali diz que diz assim no 17, de Laquis, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias de Jerusalém, seu general, seu oficial principal, seu comandante de campo, e lhe subiram a Jerusalém e pararam no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. E eles chamaram pelo rei administrador do palácio Elaquim, filho de Uquias, o secretário Sabiné, e o filho de Asaf foram ao seu encontro. E o comandante do campo lhe disse, e aí ele mandou, né? Depois ele mandou chamar todo mundo e disse assim, digam a Ezequias. Olha a ameaça. Nunca estava satisfeito, o inimigo nunca está satisfeito, né? Por isso que a gente nunca deve dar munição pro inimigo. Porque se ele ficar pedindo e você dar, ele nunca vai estar satisfeito. Ele deu todo o ouro até da porta do templo. E olha o que ele faz aqui no 18, 19. Parte B. Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, em quem você baseia sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégia de poderia militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado,
que espeta e perfura a mão do homem, que nele se apoia assim o faraó rei do Egito, retribui a quem confia nele? Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujo santuário, olha só, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Ele estava assim, tipo, afrontando a Deus, né? E, tipo, furioso porque Ezequias tirou os altares. Então, sempre vai ter alguém para se levantar. Quando você tentar consertar a sua vida com Deus, sempre, né, vai vir recados de afronta. E aí, olha a afronta do rei da Síria para com o nosso Deus. Aceite agora o desafio do meu senhor, ó rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para ele. Como você pode derrotar mais insignificante guerreiro do que meu senhor? Então, assim, debochando das coisas de Deus, como que Deus fosse insignificante. Ele tinha Deus como insignificante. Ele se achava o tal, né? O rei da Síria era um homem soberbo. Então, ele era soberbo, de uma soberba imensa. E ele tinha o Deus que fez os céus e a terra como nada. Coitado. E aí ele diz assim, mais assim, você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar? Olha o desprezo. Será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e destruísse? Então Eliaquim, filho de Elequias, Sabá, Joá, disseram ao comandante do corpo, por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu, será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Olha a soberba dele, né? Então, ele era de uma soberba tão grande que ele tratava, assim, o povo de Deus como porcos, como animais, né? Como assim? Comer as próprias fezes, olha, e beber a própria urina. Porcos, chamando de porcos. É geladeira para mim lá, por favor. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, ouça a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrar-o de minha mão. Não deixe Ezequias convencê-lo a confiar ao Senhor. Né? E começou a falar que não era para confiar, que era mentira, né? No Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará da cidade, não será entregue nas mãos do rei da Síria, sabe? Desacreditando de Deus. Desacreditando de Deus. Você acha que pode? Não deem ouvido a Ezequias, assim diz o Senhor, o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se, cada um de você comerá. Ele começa a falar que vai comer a sua própria videira, a sua própria figueira, beber água, a sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, a terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinho, terra de oliveira, de mel. Escolham a vida e não a morte. Ele ainda assim, é afrontoso. Escolham a vida e não a morte. Como se servir a Deus, né? Era a morte. Para ele era, porque ele ia matar, né? Aqueles que escolhessem servir a Deus. Não deem ouvido a Ezequias, pois ele está os iludindo. Quando diz o Senhor os livrará. E aí é quando ele diz assim, será que o Deus de alguma nação conseguirá livrar a terra das mãos do rei da Síria? Ele se achava assim, ele era soberbo, ele era demais. Ele tinha, assim, ele se achava que só ele podia, né? Onde estão os deuses de Ramate, de Ardote, né? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiriam livrar sua terra do meu povo? Sabe? Então, assim, ele tinha uma soberba, ele se achava, né? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado. Disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. Então o administrador do palácio, né, Eliquim, filho de Gilquim, secretário de Sepinar, e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas, e Ezequias lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito.
Então, é quando a gente entra aqui no 20, né? Que a gente leu agora. Que Ezequias rasga as vestes e vai assim. E ao ouvir o relato do rei Ezequias, rasgou as suas vestes, pôs roupas de luta e entrou no templo do Senhor. O que Ezequias fez? Fez o certo, entrar no templo do Senhor. Momentos de afronta, a gente tem que buscar a Deus. Nós só podemos recorrer a Deus, a mais ninguém. Porque é Deus que vai lutar a minha luta e a tua, julgar a nossa causa, né? E ele enviou o administrador ao palácio, Eliquim, o sacerdote de Sabadá, Sebina e os sacerdotes principais, e todos vestidos com pano de saco. Humilhação, representava humilhação, tá? Os profetas Isaías, filho de Amós, lhe disseram assim: diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão, de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem força. Ele estava assim, tipo, eu tô parindo, mas não tenho força. O rei da Síria está vindo para nos destruir. O que eu farei, né? Talvez o Senhor teu Deus ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar. Ele está descrevendo aqui, tá bom? Para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, você vê a afronta, né? A ousadia, né? Quantas vezes o inimigo, ele quer destruir, ele nos afronta de tudo quanto é lado e manda falas e fala, e levanta um e levanta outro. Eles querem ver prostrado, com medo, humilhado, né? Mas quando os oficiais do rei de Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: diga a seu senhor que assim diz o Senhor. Não, ele veio falar com a pessoa certa. Deus diz: assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Deus, né? Não é qualquer Deus. Ele não estava militando com qualquer Deus que ele era acostumado. Com os deuses, com os altares de Baal. Ele estava falando com o próprio Deus agora. Aí a história era diferente, né? Não tenhas medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retomar o seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada. Então, peraí, ele vai voltar para o país dele, lá ele vai morrer. Porque eu sou Deus. Tudo está no meu controle, está no meu comando, né? E quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libina. Ora, Senaqueribe foi informada de que Tiraca, o rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele. Quem Deus já não tinha dado, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Diz a Jerusalém, não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito com todas as nações, como os destruídos por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso o Deus das nações que foram destruídas por meus antepassados livraria? Os deuses de Gozar, Harã, Rezef, o povo de Edei, que estava em Telessar, onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpede, o rei da cidade de Sefavaim, de Rema e de Ivá? Oração de Ezequias. Aí a oração de Ezequias. E Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. O que ele fez? Certo, igreja? Certíssimo. Ele buscou quem pode. Ezequias orou ao Senhor, Deus de Israel, que reinas em trono em querubim. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Então, uma oração de que é aquela oração do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É a oração do Salmo 121, né? É só de Deus, né? E ali o que acontece? É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram todas essas nações e seus territórios, né? É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os seus deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras de pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é Deus. Como é que Deus aguenta uma oração dessa?
Deus não aguenta, igreja, porque ele é Deus, né? Não aguenta uma oração dessa. Uma oração aonde o nome do Senhor ele é exaltado, né? Essa oração dele simplesmente colocou Deus no lugar que Deus é. Entendeu? A oração dele só exaltou o nome de Deus. Porque o que acontece? Ele sabia que era só Deus para fazer. Mais ninguém. Tem coisas na minha vida e na sua que é só Deus. É só Deus. E a gente tem que falar com Deus de uma maneira clara. Porque ele sabe do meu e do teu coração. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Aí Deus usa Isaías para ir profetizar, ok? Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensageiro a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração, ouvi a sua oração. Olha que coisa linda. No versículo 20, né? E no versículo 20, Deus ouve a oração. Deus responde a oração. É muito forte na igreja. Olha, eu tô aqui, eu fico lendo e escrevendo. Olha que Deus fala. Assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você, ó filha de Jerusalém. Maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a sua voz? E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Não foi sobre qualquer um, não, né? O seu olhar arrogante foi sobre o santo de Israel. Eita! Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou com carro, sem conta, subi ao ponto mais elevante e às insensíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, nas suas mais densas florestas. Olha só, igreja. Deus relatando a soberba dele. Em terras estrangeiras, cavei poços, bebi água com a sola dos meus pés. Sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faça acontecer, que você deixará cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem força desanimam, envergonhados, são como postais com brotos terros e verdes, com ervas no telhado, queimados antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está e sei quando você vai, quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Ele está falando assim, fui eu que te levantei, fui eu quem te escolhi, e você está se levantando contra mim? Contra mim, que te levantei, eu, Deus? É contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu? O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde veio. Então, rei da Síria, você vai ter o que você merece. Seu fim. Seu fim é esse. Entendeu? Vou botar um anzol no teu nariz. A você, Ezequias, darei este sinal neste ano, vocês comerão. O que é esse, Ezequias? Como você orou a mim, como você me buscou? A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, daquilo que brotar. Mas no terceiro ano, semeie e colhe, plante vinhas e coma o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá e lançará raiz na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. Então, aquilo que ele falou ali, né, que não ia, que era mentira, Deus já jogou por terra, né? Porque a gente vê que no versículo aqui, ele chama o povo, né, que não fala para não dar ouvidos, né? Aí Deus vem e arrebenta e fala, não, vocês vão comer, né? Vocês vão comer porque eu vou dar, né? Eu vou dar para vocês. Então, assim, não adianta ele querer vir falar que não, porque eu sou Deus, eu faço, né? Então, às vezes o homem, ele quer vir denegrir aquilo que Deus já falou, mas a gente serve um Deus que ele é vivo. Deus, quando ele fala, ele falou e pronto, acabou. Você tá entendendo? A gente não tá lidando com o menino.
né? A gente tá lidando com Deus. Muita gente chega para mim, para você, humilha, tripudia, calunia, persegue, mas Deus, chega uma hora que Deus tá vendo. E quando a fatura do cartão chega pesado. Não tem boi, de verdade, não tem boi, né? Vamos pro 31. De Jerusalém serão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos executará. O zelo do Senhor. Você vê o zelo, o cuidado de Deus para com o povo dele, né? Você serve a Deus de verdade? Deus, ele tem que cuidar de mim e você. Você vai chorar, você vai entristecer, você vai ficar triste, com medo, vai, é tudo natural. Mas nós temos um Deus que luta por nós. O rei Ezequias passou por todos esses sentimentos. Olha, tribulação de sentimentos, né? Um monte de sentimentos de medo, de angústia, de aflição. Mas ele não deixou de confiar em Deus, né? Ele soube a quem ele tem, ele ia orar para aquele que era o Deus verdadeiro que ele tirou os altares. Então, comigo e com você não pode ser diferente, né? A gente tem que saber para que a gente recorre. A gente recorre ao Deus vivo. É a ele, somente a ele. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não, olha só. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha o que acontece. Então, Deus deu um decreto, né? As pessoas às vezes veem, igreja, tripudia, pisa, calunia, fala o que quer de mim e de você. Mas quando Deus se levanta, né? Quando Deus se levanta, não adianta. Quando Deus se levanta para honrar a minha vida e a sua, e Deus está falando que está chegando honra para mim e para você, neste dia chamado hoje, né? Há um tempo de mudança, né? Há um tempo que Deus está mudando o cenário, né? O cenário não vai ficar do jeito que está. Deus está virando uma página para algo maior acontecer na sua vida e na minha vida. Receba aí, né? Que eu já estava orando antes e eu já tinha me falado. Então, receba aí, tá vindo um cenário de mudança. Mas para isso você tem que confiar em Deus. Você tem que se dedicar totalmente a Deus. Você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Não tem altares, não tem santo, não tem anjo, não tem nada. O único santo é o santo de Israel. É o nosso Deus. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Nessa época não tinha o nome nem o sangue de Jesus, mas hoje nós temos. Todo o poder é dado no céu e na terra para Jesus. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder no céu e na terra. Amém? Então, a palavra do Senhor vai dizer aqui logo em seguida, que naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 180 mil homens no acampamento assírio. Um anjo somente, matou 180 mil. Quando o povo se levantou de manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Voltou para Nínive. Você sabe que os assírios, eles eram temidos pela maldade dele. No entanto, que a gente vê que lá no livro de Jonas, ele não quer ir para Nínive por causa da maldade do povo de Nínive, né? Eles eram terríveis, eles eram bárbaros. Mas ele teve que levantar o acampamento e voltar quietinho, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, né? Uma das histórias que deixa, né, a gente pode dizer que Jonas chateado era isso, porque Deus se arrependeu naquela época de destruir Nínive, porque o rei de Nínive, né, até os animais usaram roupa de saco e se humilharam perante o Senhor, né? Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus, Niroste, seus filhos Adramaleque e Zarazé mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Ezar foi o seu sucessor. Então, assim, um filho dele o matou, né? Então, o próprio filho dele o matou. Os próprios filhos de Senaqueribe o matou, né? A gente vê aqui, é isso que Deus faz. Não põe a sua mão. Eles mesmos vão se matar em si, porque Deus vai permitir situações para que o nome dele venha a ser exaltado. Aquele que fez o mal para você, aquele que te caluniou, te perseguiu, fez coisas terríveis. O nosso Deus, que é o Deus vivo, vai fazer eles dar conta de cada palavra lançada contra mim e contra a tua vida, amém? E você somente verá e ouvirá o que Deus fez em favor de mim e de você. Deus enviou somente um anjo.
e matou mais de 180 mil homens. Então, você imagina que Deus pode fazer por mim e por você, amém? Fique em paz, que Deus possa falar melhor aos vossos corações.